Vice de futebol do Inter me garantiu. Ele está contratado. Quero te falar disso e da janela de transferências e muito mais que eu conversei com o vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, nesta manhã no CT Parque Gigante. Tudo isso logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala, pessoal, que bom ter por aqui vocês novamente. Já vou te pedindo, se tu não é inscrito no canal, te inscreve. Isso ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Quanto mais inscritos, mais pessoas recebem a notificação e a entrega. E também o like no vídeo. O like é fundamental porque ajuda o YouTube a reconhecer como um conteúdo de qualidade. A gente que faz um trabalho independente fortalece o nosso trabalho e ajuda cada vez mais. Bom, eu tive esta manhã pelo canal do Fabiano Baldassi e vamos trazer toda a entrevista do José Olavo Bisol no canal do Baldassi. Eu separei um pequeno trecho para esse vídeo, um trecho importante, para trazer para vocês. Na realidade, eu separei alguns trechos dessa entrevista para trazer para vocês. E quero te deixar tranquilo com relação a um ativo agora do Internacional em definitivo. A gente falava muito da questão do Victor Gabriel, que é um dos ativos do Inter, um jogador que teve muito destaque vindo da base no ano passado, subindo, o Roger subiu ele de lateral, transformou num zagueiro e um jogador que acabou ganhando uma repercussão bem forte e mercado, tanto que o Cruzeiro já tentou contratar junto ao Internacional esse jogador e o Inter fez uma pedida de 10 milhões de euros, um valor alto, um valor que faz o Inter ter uma lucratividade bem grande sobre isso. Bom, existia uma negociação junto ao Sport Recife sobre esse jogador, mas não uma finalização, é o que a gente tinha de informação até hoje. E o vice de futebol, José Olavo Bisol, garantiu a contratação desse jogador. Pega o trecho aí. Trouxemos o Vitinho, trouxemos o próprio Victor Gabriel, foi uma criatividade, porque ele veio da base e foi um jogador já contratado já com uma formação já avançada. Contratou? Acertou com o Sport já? O contrato está estabelecido já com o Sport, tudo certo. Então... Tá aí, Bisol garantindo, e isso o Inter pagou cerca de 3 milhões de reais a esse jogador junto ao Sport e deve ter uma lucratividade bem alta. É certo que o Sport ainda tem uma porcentagem dele, o próprio Victor Gabriel tem uma porcentagem do seu passe, mas o Inter tem a fatia mais gorda deste bolo e com isso vai ter uma lucratividade bem grande ali na frente. E sobre isso, até conversamos com o Bisol sobre essa questão de lucratividade em negociações. Ele até usou um exemplo que nos últimos anos o Internacional mais lucrou que perdeu com contratações. Dá uma olhada aí. Para dizer que falta criatividade, eu tenho que trazer o contexto do passado para dizer que também poderia trazer outros atletas também, o Rômulo, o Johnny e outros tantos atletas que a gente também, não vou ter de cabeça aqui os números, mas eu acho que disse para ti ou para um outro canal, não me recordo, e eu não tenho esses dados aqui, mas seria uma matéria importante tu pegar aí, estou jogando por baixo aqui os últimos 5 anos do Internacional, o que a gente comprou e o que a gente vendeu, nós tivemos muito mais lucro nas vendas do que efetivamente a gente valorizou os atletas que compramos e acabamos vendendo num valor muito superior, ou seja, nós lucramos do ponto de vista financeiro e desportivo, porque ajudaram o Inter em algum momento aqui. Então... Tá aí, Bisol garantindo essa lucratividade. Bom, a gente foi a fundo também nas questões de contratações do Internacional, porque nós temos uma janela que abre amanhã, o Inter precisa se reforçar, tá? E eu até questionei ele no início, tá faltando criatividade à direção do Inter, mesmo sabendo que o Inter não tem dinheiro para grandes contratações, se falta criatividade, até porque ao longo de sua história o Inter é um clube que não teve muito dinheiro. Olha o que fala Bisol sobre a falta ou não de criatividade. Mas, Jair, eu preciso também, e não é transmitir uma tranquilidade para o torcedor de que a gente não tem autocrítica e de que a gente não tem diagnósticos claros e que a gente precisa fazer ajustes pontuais no elenco. Mas eu preciso valorizar o que temos. E aí quando tu fala que talvez falta criatividade, eu vou te dizer agora da última janela, nós trouxemos o Carboneiro, trouxemos o Vitinho, trouxemos o próprio Victor Gabriel, foi uma criatividade, porque ele veio...
Tá aí, vice-futebol do Inter. Tem mais 2 trechos interessantes que eu quero te trazer, mas antes eu quero te falar de Vinctur e Vistos, a solução para sua viagem com total e plena segurança. Fala comigo, é minha empresa, e aí eu te peço com carinho que sempre faça uma cotação, porque é uma forma de também a gente trabalhar e te conseguir uma garantia de uma viagem tranquila. Quem já viajou comigo sempre repete as suas viagens. Bom, tem mais uma parte que eu quero te trazer, que é a necessidade de ser mais criativo nessa janela. Antes ele falou se falta ou não criatividade e a necessidade de ser mais criativo em função do que o Roger precisa para as oitavas. Presta atenção que ele fala muito claramente nas oitavas de final da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil. Vai, Bisol! A necessidade de sermos mais criativos nesse momento, a janela recém abriu. Abre amanhã. Abre amanhã a janela. Então, assim... É nesse dia que pode anunciar o Alan Rodrigues? O Alan Benítez, o Benítez já foi anunciado. Não, o Benítez já foi anunciado. O Rodrigues, o do Argentino Júnior, o uruguaio. A janela abre amanhã e ela fecha lá em setembro. Tá? É óbvio que para nós, dentro de um conceito que a gente precisa necessidades pontuais, a gente tem noção de que para os jogos e enfrentamentos da Copa, isso precisa estar posto, precisa estar solucionado. Não me adianta chegar lá em setembro e contratar numa situação... o Inter pode estar fora de tudo. Poderia. Né? É uma possibilidade, né? Pode acontecer, o futebol é assim. Então, para as necessidades que a gente já vai ter agora no início, a ideia é que a gente consiga acelerar esses processos e a gente consiga já pontualmente solucionar, mas eu não prometo que não fale nomes, Jair, eu sei que vocês fazem várias especulações de nomes, enfim, é natural no momento que a gente está vivendo. Quantos nomes a gente pode esperar? Eu não falo em nomes, a diretoria... Não, aqui, nomes não, em números. Em números e nem nomes e nem posições. E já disse isso e expliquei por quê. Porque, na verdade, a gente está num mercado que eu preciso ser assertivo e criativo. Tá aí, seu último trecho que eu trouxe para vocês. Então, acho que é muito interessante toda essa entrevista com o Bisol. Hoje eu vou repercutir ela toda no canal do Fabiano Baldasso. Na segunda hora a gente vai trazer ela por completa. E algumas coisas ficaram muito claras aí nessas partes que a gente trouxe, principalmente a questão do Victor Gabriel. Outra situação que eu quero te trazer, já saindo agora da entrevista com o José Olavo Bisol, Vitão, o Inter conseguiu efeito suspensivo e está à disposição para o jogo contra o Vitória. Com isso, a dupla de zaga deve ter Vitão e Victor Gabriel, ambos jogadores agora do Internacional. Então é um grande acréscimo de qualidade para o técnico Roger Machado. Dito isso, te agradeço por ter vindo novamente aqui no canal, assistido o vídeo. Deixa o like no vídeo e te inscreve no canal, assim tu ajuda a fortalecer o meu trabalho. E muito obrigado. Tamo junto. Até mais. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?